Olá, seja bem-vindo à palestra Profissão Consultor Financeiro. Eu sou Júlio Santos, especialista em educação financeira. Durante a nossa conversa aqui você vai conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, mas vamos já entrar no nosso tema, no nosso assunto. É importante dizer que nós vamos abordar o nosso ponto de vista como profissionais e como instituição. Muitas pessoas se inscreveram neste evento de maneira surpreendente, mais de 600 inscritos e pessoas, consultorias que já estão no mercado, grandes empresas, profissionais que estão iniciando agora, que querem conhecer realmente esse mercado, pessoas das mais diversas atividades profissionais, contadores, administradores, investidores. Foi bastante surpreendente o perfil das pessoas que se inscreveram, bastante diversificado. Ok? Então nós vamos colocar o nosso ponto de vista, a nossa maneira de ver a partir de 12 anos de atividade de consultoria financeira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dizer que nós estamos gravando e não fazendo ao vivo exatamente para que não haja dispersão. Se nós fôssemos atender perguntas de pessoas de referências tão diversas, nós perderíamos o foco do nosso conteúdo aqui. Eu quero passar uma mensagem bastante objetiva e clara sobre a atividade do consultor financeiro. E a última questão também que desviaria é a minha própria experiência nesse mercado, que é muito vasta e eu mesmo tenho que me policiar, senão eu falaria aqui por algumas horas sobre essa parte específica da formação do mercado de consultoria no Brasil hoje e das possibilidades que nós temos. Tudo bem? Então vamos lá, algumas apresentações objetivas, primeiro da ESEF Educação Financeira. A ESEF é uma escola de educação financeira. A ESEF ela atua em duas frentes: educação financeira para o público geral e capacitações profissionais de educação financeira. Na educação financeira para o público geral, nós temos a consultoria financeira pessoal para casais e para famílias, a consultoria financeira para empresas, as palestras e programas de educação financeira para funcionários de organizações, sejam empresas privadas, empresas públicas e ONGs. Temos os cursos de educação financeira, presencial e online, e quando eu falo aqui cursos, são algumas temáticas de cursos de educação financeira. Não existe apenas um curso de educação financeira. Existe aí um leque bastante grande que nós fomos desenvolvendo durante esse período. E os nossos projetos sociais. Aliás, um tema interessante, por exemplo, nós em um determinado momento fomos fazer um curso para pessoas que estavam prestes a se aposentar. A instituição nos convidou para fazer esse curso. Ela queria preparar os seus funcionários que estariam se aposentando em breve para terem a vida da aposentadoria saudável e ter o curso de educação financeira. Essas pessoas disseram para nós: poxa, mas vocês deveriam ter feito um curso para nós quando nós entramos aqui na organização, há 20, 30 anos. E aí nós começamos a fazer o curso também para os entrantes nessa organização. E aí muitos outros projetos foram surgindo e tem sido muito bom a gente ministrar vários formatos de educação financeira. As capacitações, a formação de consultor financeiro, no nosso caso aqui, o nosso projeto, o curso principal que nós temos, ele vai dar ao nosso aluno a possibilidade de, ao final, ele se habilitar para consultor financeiro, coach financeiro, planejador financeiro ou educador financeiro. Ele vai se definir de acordo com tudo que nós apresentamos ali e fica bem claro as pequenas diferenças ou grandes diferenças desses profissionais, mas há muita coisa confluente aí. E temos também a formação de consultor financeiro empresarial. Aqui eu trabalho da pessoa jurídica, enquanto a formação consultor financeiro trabalha com pessoas físicas, seja individual, famílias, grupos e as mais diversas atividades profissionais. Por exemplo, eu trabalho com o empresário, não com a empresa, na atividade de consultor financeiro, certo? Eu trabalho com o profissional liberal, com o autônomo, com o executivo da empresa, com um funcionário administrativo de uma empresa ou operacional e por aí vai. Mas nós temos esse leque de projetos. E também temos os cursos complementares para profissionais de educação financeira. Então, às vezes o funcionário ele quer, o profissional ele quer se capacitar e
abordar um tema mais específico, vou te dar um exemplo. Nós temos aqui a capacitação em formação DISC em educação financeira, onde nós atrelamos, agregamos essa ferramenta muito utilizada no âmbito dos recursos humanos, e aí nós utilizamos no nosso trabalho também, certo? Bom, o meu currículo, basicamente, vou falar rapidamente sobre a minha atividade e a minha experiência nessa área. Eu sou o coordenador da ECEF, eu trabalho com o desenvolvimento de todos os cursos. Minha formação inicial, antes de eu me tornar um consultor financeiro, eu me formei em Linguística pela Universidade de São Paulo e fiz um MBA em Consultoria Empresarial pela FIA, também ligada à USP. Mas nessa formação ainda não era, nem imaginava ser um consultor financeiro, um educador financeiro. Bom, portanto, na minha formação eu me habilitei também para ser um professor de educação básica em língua portuguesa e, paralelamente, eu atuei em diversas corporações. Banco Itaú, Grupo Estadão, Credicar, Grupo Pão de Açúcar, Curso Etapa, Rede Pitágoras, Companhia da Escola, aí em atividades corporativas, área de vendas, área de gestão, área comercial e área de formação de pessoas. Então, a minha formação é bastante ampla, mas realmente eu tinha um grande problema na minha vida, que era a questão financeira. Foi quando eu me tornei educador financeiro, a gente vai saber um pouquinho dessa história, e aí eu fui evoluindo para consultor, desenvolvi os projetos de coach com uma característica muito específica, planejador financeiro, pessoal e empresarial. Tudo isso não aconteceu ao mesmo tempo. Isso foi evoluindo aos poucos com as oportunidades, os estudos que eu fiz e os meus ideais, é claro. Também tem um leque muito grande de palestras sobre finanças pessoais e gestão financeira e empresarial. Hoje são mais de 10 temas muito específicos que nós abordamos e oferecemos ao mercado. Me tornei escritor, escrevendo alguns livros de educação financeira para pais e filhos, harmonia financeira para casais, princípios bíblicos da educação financeira e por aí vai. Hoje esses livros nós tiramos do mercado e eles fazem parte dos nossos conjuntos de capacitações, de treinamento. Então o nosso aluno ele vai receber esse material. Eu fui o coordenador da primeira coleção de educação financeira para a educação básica, isso lá nos idos de 2008 e 2009. Então eu pude coordenar, idealizar o projeto, contratar professores de diversas áreas, profissionais de tecnologia, de línguas, de idiomas, das áreas das disciplinas da educação básica, matemática, história, português, geografia, química. Foi muito legal este projeto, totalmente interdisciplinar, e nós pesquisamos o que havia no Brasil e no mundo para iniciar esse projeto. Então foi algo bastante profundo, não foi algo superficial. Logo em seguida eu coordenei e fui docente da primeira pós-graduação em educação e coach financeiro do Brasil, lá nos idos de 2010, 2011 também, onde foi uma vasta experiência, onde eu pude criar um programa inédito, contratar professores de diversas áreas e capacitar alunos de várias localidades do Brasil, profissionais de diversas vertentes, e nós capacitamos. Então o leque ele é muito amplo para essa atuação profissional. E aí criei individualmente, com uma coautoria, algumas metodologias e programas de educação financeira. Porque existem formatos específicos, não existe uma coisa única. As pessoas pensam que você lê Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária e Quem Pensa Enriquece, e aí reúne uma série de frases aí de alguns bilionários, de alguns ricaços da vida. Pronto, eu sou um profissional de educação financeira. Não é assim. Existe processo, método para criar isso. E nós, com a nossa formação, nós pudemos desenvolver isso, certo? Foram muitas e muitas organizações que eu tenho atendido ou os meus coordenados atenderam. E organizações de todos os segmentos possíveis, multinacionais, pequenas empresas, microempresa, associações de classe, associações comerciais, igrejas. Então, se eu continuasse colocando aqui a logomarca de todas as instituições onde eu pude estar, ou as pessoas que eu coordenei, ficaria aqui simplesmente impossível de você visualizar. Então, coloquei aqui alguns exemplos, então, desde Volkswagen, Votorantim, Coca-Cola, até empresas de muito pequeno porte,
associação comercial de diversas localidades, igrejas de todas as denominações e por aí vai. Isso, na verdade, mais do que falar da instituição, a quantidade de pessoas, de perfis, de realidades, isso foi muito grande. É isso que nos trouxe muita experiência. Então nós falamos aí de pessoas semi-analfabetas, pessoas idosas que estavam aprendendo a ler e escrever e tiveram acesso à educação financeira e tiveram uma transformação, até pessoas de alto escalão do governo, pessoas com altos salários, com uma formação muito vasta e que também se beneficiaram da educação financeira e dos nossos projetos e programas. É isso que eu quero falar para você. Foram inúmeras entrevistas para canais de comunicação e aí, como eu disse, uma infinidade de atividades. Aí eu, como educador, como pesquisador, como uma pessoa bastante envolvida com a educação financeira, a gente foi desenvolvendo e criando aí muitos e muitos projetos. Certamente eu perdi a conta aí da quantidade de pessoas com quem eu pude falar e compartilhar esse aprendizado. Mas existe um detalhe. O detalhe é que eu não surgi um profissional de educação financeira, vou ser um profissional, vou estudar, vou me capacitar. Como eu disse para você no início, eu nem imaginava, e eu fui um analfabeto financeiro, um completo analfabeto financeiro, mesmo com uma boa formação acadêmica, mesmo trabalhando em grandes corporações, tendo bons salários, e aí até os 41 anos eu me vi com uma série de problemas financeiros e tudo que causava. O problema financeiro ele conduz para uma série de outros problemas emocionais, familiares, profissionais, e aí eu me vi com uma depressão profunda, uma série de problemas, e isso acabou prejudicando muito minha vida. E a educação financeira foi um divisor de águas. Eu abracei esse conteúdo, esse conhecimento, realmente entendi o quanto ele é poderoso, comecei a estudar, mas eu quis ir além, eu não quis ficar na base dos livros tradicionais que você tem por aí, e aí eu fui entendendo a lógica, fui entendendo uma série de erros que são pregados pelas pessoas, principalmente por esse mundo da educação financeira e que na verdade que acaba se diluindo para o mundo do enriquecimento, e aí nós fomos criando um projeto sério. Então, a educação financeira começou comigo, eu pratico, eu vivenciei, e a partir disso eu comecei a criar o projeto para as pessoas, certo? E aí surgiram uma série aí de projetos, eu vou te enumerar alguns deles. Um que eu tenho muito apreço e gosto muito de trabalhar é a educação financeira para pais e filhos, que é a consultoria para a família. Quando você consegue trabalhar para a família, seja uma pessoa que é empresária, que é executivo, que é funcionário público, que é um funcionário da empresa, seja ele um ganhador de R$1.000 por mês, ou 50, ou 70, 80 mil, a educação financeira começa na família. Então esse é um projeto que eu valorizo muito. Existe um outro projeto que parece insignificante, mas ele é extremamente poderoso também, que é o uso do cartão de crédito. Você sabe que disse por aí que o cartão de crédito é o grande vilão dos problemas financeiros das pessoas. E isso não é verdade. Existem muitos erros, inclusive muitos gurus de finanças falando um monte de coisa que é imprecisa, que é incorreta sobre esse instrumento. Então eu desenvolvi um estudo específico. E é muito legal, tem uma história de um caso desse projeto, fazendo uma consultoria para um jovem. E eu dei uma única orientação sobre esse tópico. Esse projeto ele tem 13 orientações. Eu dei uma única. Ele ficou meio assustado no início com o que eu falei para ele, mas depois de 30 dias, quando eu voltei, ele disse: Júlio, somente aquela orientação sobre cartão de crédito valeu por toda a consultoria. Todo investimento que eu fiz já foi suficiente. Então eu sei do poder disso, é algo que eu prezo muito, e puder a sociedade começar a sua educação financeira por esse caminho. Eu digo que o enriquecimento de uma pessoa, ou o empobrecimento de uma pessoa, começa pelo cartão de crédito. Criei também o curso Educação Financeira Geração de Riqueza, que é um curso muito amplo, quando a gente fala 4.0, porque ele não fala só de riqueza financeira. Ele fala de riqueza emocional, de riqueza familiar, de riqueza profissional. Esses três elementos juntos, juntamente com a riqueza financeira, ele te leva à liberdade financeira ou à independência financeira. Um outro projeto que eu valorizo muito é o Harmonia Financeira para Casais. Fala-se muito que
A questão do dinheiro é um dos maiores causadores de divórcio, de causadores de problemas, e a gente vê realmente casais batendo cabeça sem necessidade pelo analfabetismo financeiro. Então, esse projeto eu valorizo muito e a gente trabalha com muito carinho com ele. Um outro projeto muito forte é o Educação Financeira para Motivação e Produtividade no Trabalho. Aqui é um programa de educação financeira para organizações. Hoje quem conduz é a Célia Bispo, a nossa diretora, e que foi uma aluna inicialmente nossa, e foi se capacitando, se desenvolvendo, e hoje ela tem ido aí em grandes corporações fazer esse trabalho. Eu faço também, mas hoje em menor escala. Esse projeto tem um impacto muito grande na organização. Ele trabalha e não muda a financeira do funcionário, a vida financeira. Ele muda a motivação, a produtividade, o clima organizacional, portanto a lucratividade do negócio. Pudera as empresas também, maior número de empresas, entenderem isso. Hoje a gente já tem ido, empresas com 20, 30, 60 funcionários, 15 mil funcionários, mas esse é um grande mercado para ser explorado. Tem numa outra linha o projeto Princípios Bíblicos da Educação Financeira, que começou com um livro e agora são cursos e palestras e atividades específicas para pessoas que acreditam na questão bíblica, né, na questão dos valores. Isso aqui não é um projeto de religião. Ele trabalha com os princípios bíblicos, baseando aí a educação financeira. E aí temos também um projeto de gestão de contas a pagar, que é voltado para micro e pequenas empresas, mas é um tema muito específico. Esse projeto não é técnico, ele é mais comportamental e cultural. A gente mostra onde as empresas começam a se complicar exatamente neste momento. Temos o projeto Educação Financeira Empresarial, um projeto mais global na área financeira das empresas, especialmente MEI, micro e pequena empresa, onde a gente simplifica o processo de gestão. É algo bastante poderoso. E um outro projeto que eu tenho muito carinho e que, se for possível, eu vou me dedicar muito nos próximos anos, é a Educação Financeira e Sustentabilidade. Fala-se tanto em sustentabilidade e pratica-se pouco, e as pessoas não veem o quanto a educação financeira tem uma ligação muito direta com a sustentabilidade, que por sua vez gera qualidade de vida e que gera justiça social. Mas as pessoas não veem isso. O grande apreço por esse tema foi quando eu lá na pós-graduação comecei a dar aula sobre esse tema, e aí eu pesquisei muito, estudei muito, e ficou bem claro o poder desses dois temas integrados. Bom, então, apresentações à parte, vamos falar um pouco de consultoria financeira. Primeiro eu quero dizer que, na verdade, o termo consultor financeiro ele foi banalizado. Agora todo mundo é consultor financeiro. A pessoa vende empréstimo consignado, eu sou consultor financeiro. Ele vende consórcio, eu sou consultor financeiro. Ele vende Bitcoin, eu sou consultor financeiro. Tudo, né? As pessoas, ele vende marketing multinível, eu sou consultor financeiro. Então virou uma banalização. Primeiro, não tem nada contra isso, eu não estou falando que está errado não, cada um faz, né, se intitula da maneira como quiser. A gente não vai falar dessa questão. Quero te apresentar exatamente para caminhar para a sua reflexão. Mas isso gera muita confusão no público final, esse é um primeiro ponto. E quando você se tornar um consultor financeiro, você precisa saber se posicionar. Então hoje o cliente ele não sabe o que querer. Volte e meia as pessoas me ligam aqui, você ajuda eu a renegociar a dívida, né? Você avalia o preço da minha empresa, você faz questão jurídica para entrar contra o banco. Então, vira uma verdadeira salada na cabeça do cidadão, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar da atividade do consultor financeiro. E a base da atividade do consultor financeiro, não obstante isso que eu já falei, que é uma coisa bem clara, mas não é também, veja bem, não é matemática, não é administração, não é contabilidade, não é economia, não é psicologia, não é misticismo. Então, o primeiro ponto que eu quero te colocar, porque aí, esse dia, um executivo, na verdade um empresário, me contratou, e enquanto a gente negociava, ele perguntou, Júlio, você é economista? Não, não sou economista. Então existe nesse imaginário, né? Não, você fez matemática na sua formação? Psicologia, porque dizem que a educação financeira tem a ver com comportamento. Então vamos lá. A base da consultoria financeira não é matemática, não é administração, não é contabilidade, não é economia, não é psicologia, não é misticismo. Tanto é que eu já atendi muitos administradores que buscavam
a consultoria financeira. Professores de matemática, profissionais de economia, psicólogos, e aí vai. Para exemplificar, para ficar bem claro, o que eu quero te dizer? Então você tem essas áreas do conhecimento. A administração é uma área, matemática é outra área, economia é outra área, contabilidade é outra área, psicologia é outra área. Eu coloquei aqui misticismo financeiro porque existe no mundo pessoas que trabalham com a suposta consultoria financeira, tal, baseada no pensamento positivo, na programação neurolinguística, nessa parte mais em hipnose. Tem gente que trabalha a educação financeira com hipnose. Tudo bem, é uma atividade, vamos colocá-la aí. Portanto, eu estou respeitando todas as atividades. Você vai entender o nosso posicionamento. Mas você percebe que são atividades que têm vida em si mesmas. A contabilidade tem os seus conceitos, tem a sua funcionalidade, tem o seu préstimo para a sociedade. Assim como a administração, a matemática e a economia. Então, matemática não é economia, você percebe? Então, evidentemente que essas disciplinas elas têm os seus momentos de interdisciplinaridade. Mas interdisciplinaridade não significa fazer uma mistureba total de termos e conceitos. É o que acontece por aí. Então, às vezes, alguns profissionais eles fazem uma mistureba disso tudo aí. Ele pega um pouquinho da matemática, um pouquinho da contabilidade, um pouquinho da economia. Ele pega esses termos e aí diz, eu estou fazendo consultoria financeira. E aí já é um grande equívoco conceitual. Tá bom? Então nós respeitamos e entendemos cada uma dessas atividades. Porém, é importante saber que a base do trabalho do consultor financeiro é o quê? Educação financeira. E educação financeira, ela também tem uma base muito sólida que em alguns momentos ela não é respeitada. Então, com educação financeira se fala um monte de coisa, existe, no que se diz educação financeira, muita confusão. Então, educação financeira não é a ciência do enriquecimento. O enriquecimento é consequência de quem tem educação financeira. E a gente poderia aprofundar, mas eu não vou entrar numa aula de educação financeira aqui propriamente dita. Certo? Mas a base é a educação financeira séria, profunda. O que eu vejo é interessante que tem profissional, ele quer ser consultor financeiro, mas ele detesta a educação financeira, ele quer ganhar dinheiro. E ele acha que é glamuroso ter o título de consultor financeiro. Cada um. Cada um faz da sua vida, da sua carreira, o que quer. É por isso que a carreira de coach tem sido muito questionada também. Porque todo mundo, basta ir fazer um curso e pegar algumas ferramentas, eu sou coach. A gente vai falar um pouco aí, me acompanha até o final, você vai entender com clareza o que nós queremos falar. Então vamos lá, você está vendo que nós temos todas as dificuldades e temos educação financeira. E a educação financeira ela tem vida própria, ela tem os seus conceitos próprios. A educação financeira não precisa se apropriar dos conceitos da contabilidade para existir. Muito menos da economia, muito menos da psicologia. Volto a dizer, em alguns momentos existe uma interdisciplinaridade. A educação financeira realmente tem a ver com a mente humana, com o comportamento humano. Mas não como é tratado em muitas vezes. E por aí vai, certo? Vamos avançar então. Diante disso, eu quero te falar um pouco de questões acadêmicas sobre essa formação desse consultor financeiro. Como ele se forma? Porque hoje no mercado nós temos um conjunto de cursos e eu recebo diariamente ligações de pessoas que querem, fala, Júlio, eu tenho diploma A, B, C, D, pós-graduação A, B, C, D, normalmente da área de finanças, ele é graduado em finanças, pós-graduação em controladoria, curso de extensão em contabilidade financeira, e mais, esse dia mandou uma pessoa que tem um MBA em Mindset financeiro, e é uma infinidade de temas aí de finanças, e a pessoa vai acumulando os seus cursos. E no fim ela chega até nós, fala, puxa vida, eu quero o método de vocês, eu quero algo mais prático. Então vamos lá, eu quero trazer para vocês algumas reflexões sobre isso. Contextualizar, olha o que eu tenho recebido de algumas pessoas. Antes disso vamos falar do programa de MBA. Eu peguei o programa de um MBA em gestão financeira, e aí alguns caminham por esse formato, depois vai diversificando tudo que é na área de finanças, certo? E aí você tem avaliação de empresas, análise de projetos de investimentos, administração de recursos de longo prazo, contabilidade financeira, estatística aplicada a finanças, economia empresarial, finanças corporativas, finanças internacionais,
gestão do capital de giro, governança corporativa, gestão estratégica, gestão de projetos, gestão de tributos, jogos de negócios, mercado de capitais e mercados derivativos, matemática financeira, orçamento e controle, sistema financeiro nacional. Então, olhando aqui, eu já tenho uma avaliação desse conteúdo, ele tem uma finalidade em si, ok? É um MBA de uma grande organização, muito conceituada, muito referência, é um curso de 18 meses e é um curso que custa 40 mil reais, ok? Mas se nós olharmos ali, gente, seja sincero, quanto disso você vai usar para micro e pequena empresa? Quanto disso você vai usar para uma pessoa física, seja um empresário? Então, aqui existe um modelo de formação baseado no conteúdo, ok? E que é uma formação bastante vasta, certo? Mas eu trabalho com a formação de profissional. E quando eu fui atuar como educador financeiro pessoal, eu deixei de lado um monte dos meus conceitos obtidos na academia. É isso que eu quero dizer para você. Porque existe muito conceito na academia que não serve para a educação financeira pessoal, não serve para a educação financeira familiar e não serve para a educação financeira empresarial. E as pessoas não sabem disso. Então ele começa a fazer um monte de curso nessa área e complementando e fica um pouco perdido. Veja esse depoimento, essa conversa. Bom dia, eu atuo no segmento financeiro para empresas, sou gerente de relacionamento no Santander e atuei no Itaú também. A minha intenção é qualificação para eu desempenhar meu futuro escritório. Pelos anos que acompanho, vejo as empresas não possuírem o conhecimento financeiro, nem os gerentes das empresas. Quero atuar em algumas empresas e demonstrar o resultado e ganhos que possam ter mudando a forma de gestão. Estou fazendo MBA em gestão financeira na FGV. Então, é um profissional que trabalha no banco, vê o problema das empresas e está fazendo um MBA, e ele diz o seguinte: mas acredito que um curso assim, de quem já atua com foco específico, me qualifique mais. Então é essa pessoa que está me dizendo. Ela que chegou até nós. Certo? E esse tipo de relato eu vejo todos os dias. Esse dia uma pessoa tinha uns 6 cursos de pós-graduação. Falei, se a pessoa gastou 300 mil com esses cursos, era melhor investir o dinheiro e viver de renda e continuar trabalhando no seu cargo lá e assim por diante. Então as pessoas têm uma cultura, né? A gente vai falar daqui a pouco que cultura é essa. Vamos lá, outro exemplo. Atuo com consultoria financeira no estado tal, o objetivo é para aprendizagem, estarei em São Paulo no início de novembro, estou atrás de algum curso de curta duração. Posso conhecer? Qual seria a proposta do curso? Eu falei do nosso curso. Ela falou, mas antes disso, pela sua experiência, você indicaria algum curso de curta duração em São Paulo? Também estou fazendo um MBA, pensando em fazer um MBA, Vida Sampo, da FGV, com o mesmo objetivo, para reciclagem. Mas olha o que ela fala. Ela fala, já tenho graduação e mestrado em administração, mas sinto necessidade de mais conhecimentos. Ok, o conhecimento é contínuo, ele não para. Até aí tudo bem. Mas vamos lá, a questão é que sou credenciada ao Sebrae e me acomodei em esperar demandas, entende? Pequenas empresas, sinto necessidade de agregar, de crescer, de realmente empreender. E para isso eu sinto necessidade de mais conhecimento. Geralmente os trabalhos são mais simples, ela está falando do Sebrae, palavras dela. Formação de preço, às vezes cursos, mas mais implantação de controles financeiros. Talvez por isso procuro mais conhecimentos. Então é isso que eu quero dizer. Não é a quantidade, né, de pós-graduação que vai te assegurar uma boa formação. Então aqui a pessoa está insatisfeita com o seu trabalho. E aí você pode falar, Júlia, mas você está falando aqui de consultores de empresa. E o meu foco principal nessa palestra não é falar disso. Todo consultor de empresa, primeiro, ele tem que ser um consultor financeiro de pessoas físicas, de famílias, de empresários, de profissionais liberais, mas para a pessoa, para o ser humano. Mas vamos seguir então. Olha só. Bom dia. A ideia é levar aos colaboradores conhecimento sobre educação financeira para a vida deles, pois se trata de um programa de qualidade de vida. Então, quantos programas eu já fiz? Teve uma multinacional que nós atendemos 400 colaboradores, desde a pessoa mais simples, né, o chamado chão de fábrica, até o alto executivo que viaja o mundo todo. Pessoas com altas rendas e assim por diante. Então, existem os programas de educação financeira que o consultor financeiro ele pode criar, pode desenvolver. Mas quem nos fala aqui? Olha só, eu trabalho na área de gestão de pessoas do Sebrae, de um estado específico, e tem 260 colaboradores. Então, o próprio Sebrae nos buscou para levar educação financeira para o seu colaborador, voltado para a qualidade de vida. Então, o que eu quero dizer para você? Existem dezenas e dezenas de consultores financeiros e de pessoas dessa área e de coaches financeiros e tal, que eles não têm educação financeira. Essa é a verdade.
Porque também não tem fundamento. E o que se pinta aí para eles de educação financeira é algo, vamos dizer assim, que eu digo que é superficial e que vai só para o lado financista da vida. E não é. E olha o que ele fala. Perfil do colaborador do Sebrae é pessoas com superior completo ou mais. Então muitas e muitas pessoas com ensino superior completo e que boas informações. Esse dia eu fui atender uma pessoa, falou, não, eu fui gestor de uma grande multinacional, agora sou empresário, eu fiz curso na área de gestão e aqui minha empresa está quebrada e estou com um monte de problema. Então, de um lado, eu quero dizer que existe um poder muito grande daquele consultor financeiro competente e que entende o que é consultoria financeira. E que entende o que eu já falei anteriormente, que a base da consultoria financeira é o quê? Educação financeira. Não é vender produto financeiro. Então, importante isso. Você pode até vender, mas a base não é isso. Você quer vender um Bitcoin da vida, um investimento da vida, um imóvel da vida, um empréstimo da vida, não há nenhum problema disso. Eu questiono a conciliação dessas duas atividades. Isso é muito importante você saber, porque em alguns momentos você vai se ver em dilemas éticos, né, em conflitos de interesse, e por aí vai também. Mas a profissão de consultor financeiro, com base na educação financeira, ela é muito poderosa e gera muita transformação, e você leva informação valiosa para o cliente. Muitas vezes a informação valiosa que eu tenho para o meu cliente vale uma fortuna, na verdade. Faz ele deixar de perder muito dinheiro, certo? Bom, um depoimento aqui que eu transcrevi. Sou contador, faço parte de um grupo de uma comunidade e o pessoal pediu para eu dar algumas palestras sobre educação financeira. Mas na verdade eu não me sinto qualificado para tal, pois sou a primeira pessoa que necessita de educação financeira. Esse foi o depoimento dele, querendo fazer o nosso curso. Então, quantos contadores se capacitam conosco? Eu já atendi empresas de contabilidade, onde a empresa era muito boa, tinha clientes, era saudável, porém o chefe, o dono da empresa, estava passando por um grande problema de falta de educação financeira e isso estava gerando um transtorno financeiro. Sou formado em economia, sou dono de uma franquia americana de fast food, tenho um bom patrimônio, mas estou em situação financeira extremamente complicada na vida pessoal e empresarial. Esse é um dos casos mais clássicos que eu vejo. Puxa vida, a pessoa é economista, tem uma ótima formação, nasceu num berço financeiramente assim privilegiado, uma pessoa muito inteligente, um empreendedor. Ele tem uma franquia americana que vale 2 milhões de reais, tem um patrimônio imobiliário de 5 milhões de reais, ele está literalmente quebrado. Então, a economia, muitas vezes, ela não surte o resultado necessário para você ter a independência financeira. Nem a contabilidade. Eu quero que você entenda. Se você é um contador que está ouvindo, se você é um economista, se você é um administrador, eu quero que você entenda isso. Essas atividades, elas têm o seu papel para a sociedade, mas elas não são educação financeira. Ok? E eu vejo alguns erros das pessoas que querem se tornar ou que atuam como consultores financeiros. E isso prejudica o seu sucesso. Quantas vezes alguma empresa me liga ou uma pessoa me liga, eu quero contratar um consultor, mas eu já não deu certo, já contratei uma pessoa e por aí vai. Esse dia uma empresária me ligou do Nordeste, ela falou, puxa vida, eu estava com um problema financeiro na minha empresa, na minha vida, vendi um imóvel de 300 mil reais, contratei um consultor e não resolveu. Isso acaba gerando um problema para o mercado também. Então alguns erros que eu queria citar, a minha opinião pessoal, não vou entrar em questões técnicas. O principal erro é você se apropriar de termos de outras áreas, você fazer essa salada mista de conceitos. Você tem que aprender educação financeira, na sua essência. Não adianta sabe, e tem tantos termos que se usam por aí que está colocado de maneira imprecisa e que gera muita confusão. Relatórios e planilhas. Uma consultoria financeira não é relatório e planilha. Relatório e planilha é um ponto de um trabalho. Mas o seu trabalho é muito mais amplo, muito mais poderoso. E muitas vezes antes de eu chegar no relatório, eu já promovi a mudança na vida dessa pessoa que me contrata. O uso de termos técnicos e complexos. A pessoa faz um monte de curso, MBA e tal, e ele quer começar a gastar aqueles termos complexos. Né? E não vale a pena. Dependendo do público que você está, você tem que adequar a sua linguagem. Você tem que adequar o seu relatório, a sua planilha. Não é o mesmo para todo mundo. E esse é um grande problema, o culto ao diploma. Eu acho que você já entendeu isso. Né? Porque nós temos uma sociedade que cultua o diploma. E para mim não tem nenhum constrangimento. O cliente fala, você é economista? Você é administrador? Você é... Não, eu não sou. Eu sou educador financeiro e a minha consultoria financeira é baseada numa metodologia que eu criei, que começou na minha vida, depois foi para a vida das pessoas e mudou a vida das pessoas. Certo? Meu diploma, nem preciso falar dos meus diplomas. Eu sou formado pela USP, eu sou MBA na FIA e assim por diante.
Esse é um grande erro, que é na verdade, erro é uma fragilidade. Né? É a dificuldade do consultor entender o que o cliente precisa. Quantas vezes o cliente me fala, Júlio, eu quero isso, e eu falo, não, você não precisa disso, você precisa daquilo. Porque ele não sabe o que ele precisa também, muitas vezes. Orgulho e vaidade, uma coisa que toma conta do consultor financeiro. Aliás, antes dele se tornar, ele quer. Esse dia uma pessoa ligou para fazer uma consultoria financeira com a Célia Bispo e ele queria fazer, estava endividado. Né? E aí a Célia passou os problemas para ele, o programa, como fazer e assim por diante, é uma proposta. Na sequência, ele falou, não, eu quero ser consultor financeiro. Mas peraí, você está tão endividado e você já quer? Então a pessoa ela quer ter o orgulho de se dizer consultor financeiro, mas ele mesmo ainda não aprendeu para a vida dele. E aí a pessoa começa a ter os primeiros cursos, ele já se acha, né, o bambambam do mercado. E aí a coisa vai crescendo. Então, é claro que você tem que se orgulhar da sua carreira. Mas o orgulho, a vaidade, ele se manifesta de uma outra forma. O que eu quero dizer aqui é que muitas pessoas metem os pés pelas mãos. Um pouquinho de humildade para o consultor é muito importante. E a falta de método. Então, essas pessoas que eu te mandei, e eu recebo todo dia, e às vezes empresas grandes querem, esses dias uma pessoa, eu estou há 15 anos no mercado, mas eu queria saber como é que é esse seu método que em 3 sessões você consegue transformar. Né? Porque, sabe, eu não vejo, não entendo como você tem que demorar 12 sessões de coach para promover a transformação na vida de uma pessoa. Agora, como é que surgiu isso? Esse método surgiu de experiência, de vivência, de estudo, de execução, de teste, de resultado, de seriedade. Então a gente tem cliente que a gente não quer. Entende? Eu não posso te atender. Quantas pessoas eu deixei de atender? Então nós sabemos o que nós queremos. Nós definimos para o nosso trabalho e as pessoas que trabalham comigo, eu cobro muito delas o resultado. É o que? Eu tenho que entregar para a pessoa algo que ela precisa para gerar realmente a mudança na sua vida. Então, para concluir essa parte conceitual, para você entender, você tem 2 linhas para caminhar a sua formação. Formação acadêmica e fazer vários cursos e a partir daí tirar o suprassumo e criar o seu método, ou uma formação profissional. O que eu diria de maneira comparativa? Uma formação acadêmica é muito abrangente. Você vai para um MBA e você vê lá o executivo de uma grande multinacional, você vê o empresário de uma empresa, né, já de grande porte que quer aperfeiçoar, ele vê o funcionário de uma grande empresa que precisa se capacitar para gerenciar o financeiro da empresa, você vê o pequeno empresário que quer fazer o curso, você vê uma pessoa que quer seguir a carreira acadêmica e quer ser professor no MBA, numa escola de MBA. Então o público é muito abrangente. E uma formação profissional ela é muito específica. Eu comecei muito especificamente essa minha carreira. E o meu foco é exclusivamente educação financeira. E aí nós aprofundamos, eu teria aí muitas e muitas horas para compartilhar com você. Então, público, eu quero ser um consultor financeiro. Ok? Então tá, você quer ser? Então o que você quer? Você quer mudar a vida de pessoas? Pessoas físicas, casais, famílias. E aí, qual a atividade profissional? Pode ser um funcionário público, pode ser um empresário, pode ser um funcionário de uma empresa, pode ser um autônomo. Então, essa pessoa tem um objetivo muito específico. O MBA tem excesso de disciplina. Você viu o excesso de disciplina, que tem o seu papel. Na formação ampla, ele tem o seu papel. Não estou falando que ele é desnecessário, mas é bastante. Enquanto que um consultor financeiro precisa de conteúdo direcionado. Você não precisa saber sobre derivativo num primeiro momento para ser um consultor financeiro. Nem de finanças internacionais. Né? Nem de governança corporativa. Você não precisa. Ok? É muito bom? É muito bom. Bom, as disciplinas acabam sendo redundantes. Se você voltar lá para o programa, existe disciplina que é redundante. É o mais do mesmo de uma outra forma. Por quê? Você tem um conjunto de professores naquela escola, você tem que dar emprego para todos esses professores, e aí você cria um programa curricular, e aí você desenvolve em 18 meses, e aí ele vai ter aquele custo de 40 mil reais. No nosso caso, não. Eu percebi que eu tenho que usar disciplinas específicas. Existem abordagens, por exemplo, da psicologia, ok? Existem conteúdos das diversas áreas, mas a educação financeira tem vida própria. O que eu percebo? Opinião pessoal, tá bom? Muita teoria, muita prática nos MBAs. É muita teoria. Daí eu fiz um jogo de empresa. Quando eu fiz MBA, eu fiz um jogo de empresa, mas foi apenas um jogo.
Essa é a pura realidade. Vai lá no dia a dia para você ver. Né? Formação profissional, de prática para teoria. Então o que nós fizemos? O inverso. Nós, de muita prática, e muita prática na nossa vida pessoal, nós teorizamos. E criamos os processos, e criamos a metodologia. É o inverso. Por isso que eu não preciso ter 400 horas de formação. Esse dia eu vi aqui um MBA, não, na verdade uma formação em coach de 400 horas. Você me desculpa, mas você precisa de 400 horas para se tornar um bom coach. Okay? Mas a pessoa também ela infla o conteúdo para vender quantidade. Eu não vendo quantidade, eu vou direto ao ponto. Eu quero ensinar para o nosso aluno o que ele precisa saber. Né? E o que ele tem que saber o que ele não precisa saber para não perder tempo. Uma formação acadêmica te dá um diploma acadêmico. Ok, muito bom. E aí, isso, se o objetivo seu é esse, vá para o MBA. Continue lá. Se o objetivo é ter uma atuação profissional, você vá para o curso livre. E pode ser em outra instituição. O que eu quero dizer é que nós temos, aí eu quero voltar lá, cultura ao diploma. As pessoas ficam acumulando diplomas e às vezes ficam perdidas. Eu tenho uma pedagoga que eu conheci, ela chama de obesidade intelectual. Então você tem um monte de currículo na parede e aquilo, o que você aplica na sua carreira, na sua atividade? O MBA é baseado em muitas teorias e fórmulas, e conceitos, e os bambambãs aí, ok. Isso é conhecimento válido, eu não estou desqualificando. Eu estou falando aqui para o nosso objetivo. O nosso trabalho é baseado em método e experiência, por isso que ele é rápido. Por isso que ele entrega. Se eu já atendi dezenas e dezenas de pessoas nas mais diversas realidades, ok? E repeti, e testei, e avaliei, e vi como é que foi, então eu criei um método a partir da experiência. É isso que eu entrego para os meus alunos. E é isso que eu entrego para o meu cliente. Não tem embromação, não tem enrolação. Certo? E aí eu queria te dizer, não obstante isso, que você reflita. Agora, a sua atividade de consultor financeiro tem um impacto muito profundo, eu diria, na sociedade. O impacto é muito grande. Eu quero dizer que se você quer se tornar um profissional nessa área, você vai impactar profundamente a vida das pessoas. E esse impacto, eu não vou ler tudo e falar tudo, mas eu peguei aqui, primeiro ponto, eu não peço depoimento para as pessoas. As pessoas mandam declarações, mandam e-mails depois de muito tempo de ao terem nos conhecido, elas mandam relatos como esse. Então veja só, olha o título que ela colocou. Mudanças na vida financeira. Isso é o título do e-mail que a pessoa me mandou. Bom dia, gostaria de através desse e-mail relatar a minha história e agradecê-lo, pois a mudança ocorrida foi depois da nossa conversa. Você apareceu na empresa, no trabalho, e mesmo após a palestra quis falar contigo para pegar outras dicas. Prestei atenção em tudo que disse e anotei grande parte da nossa conversa. Depois daquele dia percebi que a mudança podia acontecer e só dependia de mim. O que nós falamos? Só depende de você. Vamos para o final aqui, depois você lê se você quiser. De lá para cá tudo mudou, a forma de pensar, de agir, de gastar dinheiro, de guardar dinheiro, tudo mudou. E aí vai. Então, existe um impacto tremendo quando você tem um trabalho sério para as pessoas. Olha esse outro e-mail que eu recebi também. Boa tarde, gostaria de agradecer o tanto que me ajudou. Participei da sua palestra através da empresa tal. Após as conversas, eu e meu marido com você conseguimos comprar a casa própria. E hoje estamos 80% mais equilibrados financeiramente e estamos rumo ao 100%. É o que eu digo para as pessoas, é uma evolução. Não existe uma mágica. Pense positivo e você muda. Não é assim. Mas olha aqui, seus conselhos ajudou muito, fez eu e meu marido ter um grande equilíbrio financeiro e com isso até melhorou o nosso relacionamento. Você está vendo isso aqui? O que eu recebo depoimento disso, de mudança de vida nas pessoas, é tremendo. Isso é corriqueiro e efetivamente muda. E o que a gente preza, então, eu não sei o que você quer. Você quer ser o quê? Um guru de finanças? Eu não posso te ajudar. Você quer ensinar a pessoa a ser bilionária? Não é o nosso foco. Ok? Mas se você quer ensinar as pessoas a terem saúde financeira, se você acredita muito nisso e acha isso muito importante e acha que saúde financeira impacta em todas as áreas da vida da pessoa, então você pode aprender algo com o que nós estamos falando aqui. Certo? Aqui são alguns depoimentos de um programa de educação financeira, comentários breves. Considero extremamente importante esse tipo de consultoria. Nessa empresa as pessoas falam, Júlio, eu quero ligar lá para a empresa e agradecer, eu quero ligar para o gerente de RH. Então, olha o impacto. As pessoas se sentem muito gratas sobre isso.
Esse rapaz aqui, mesmo fazendo controle financeiro há 17 anos, obtive boas dicas para aprimorar e ampliar a visão do mesmo. Na verdade, esse rapaz ele era investidor. Há 17 anos ele tinha uma planilha com 38 abas, ele tinha a vida dele desde os anos 80 e estava perdendo dinheiro. Eu falei, filho, vamos simplificar a vida? E aí, através do método, ele aumentou muito a lucratividade do rendimento dele, sem falar que ele tinha que investir em Bitcoin, em renda variável, em ações e assim por diante. Certo? O caso do Thiago eu deixei aqui para não esquecer, ele falou que recomendou, mas o Thiago, quando eu terminei a consultoria na casa dele, ele é um empresário, eu fiz a consultoria familiar para ele, ele disse, Júlio, eu faço muitos cursos de autodesenvolvimento, eu já fiz o Empretec, mas esta consultoria financeira foi o melhor investimento de nossas vidas. Então, isso foi o comentário dele, eu não pedi para ele dizer isso. Né? Então, isso ratifica o nosso trabalho. O Vinícius, fiz a consultoria em minha empresa, entregou um trabalho a mais do que esperado na consultoria, muito produtiva, melhoramos nossos processos financeiros e de gestão. Então o que eu quero dizer sobre o Vinícius? Na verdade, esse rapaz ele é engenheiro, manja muito de Excel, ele tinha um monte de planilha também no trabalho dele. Eu falei, Vinícius, vamos simplificar a vida? Porque a educação financeira é simplificar. Às vezes as pessoas complicam, as pessoas teorizam. Lembra que eu falei dos termos complexos e assim por diante? E você bagunça a cabeça da pessoa física e da empresa. Voltando, eu estou falando, essa palestra é voltada para uma formação de consultor financeiro, pessoa física. Tudo bem? Olha aí, Júlio, bom dia, tudo bem? Estou viva e praticamente sem dívidas. Isso aqui foi um processo de 45 dias. Em junho vou fazer a minha cirurgia no nariz e paguei ela semana passada à vista. Uma pessoa que vivia endividada, não conseguia fazer a cirurgia, agora, olha o que ela está falando aqui. Dá para você perceber a alegria nesse depoimento aqui? E aí ela fala, ó, bares e festas e principalmente bebida eu reduzi muito, praticamente 90%. Isso foi bom porque alinhei em parar de beber, o que é muito bom. Eu nem sabia que ela bebia, né? Mas a educação financeira, ela promove, ela vai tão fundo na vida das pessoas, ela gera nas pessoas tanta reflexão que ela vai, e muda o estilo de vida, muda as concepções de sucesso financeiro, de bem-estar. Aqui, bom dia, pensei em você essa semana, com suas dicas, enfim, consegui pagar todas as minhas dívidas, obrigado. Então foram dois bate-papos. Isso aqui foi executivo de uma empresa que pediu para eu fazer um favor para ele, para ajudar essa funcionária. Fui lá, 2 bate-papos, olha o que ela falou. Na verdade não foi dica, foi uma consultoria completa, né? Foram 2 encontros, muito rápido, muito objetivo. Mas é isso, certo? Mas Adora, estou surpresa com essa consultoria. Em apenas 8 dias consegui enxergar coisas que jamais imaginava e pensar que contratei um outro consultor e ele não me ajudou em nada. Renato, a educação financeira causou uma grande transformação em minha vida, mais do que saúde financeira, muita qualidade de vida e a certeza de que agora estou preparando meus filhos para um futuro financeiro saudável. Então é que são áudios que eu estou transcrevendo e quantas coisas as pessoas me disseram voluntariamente, sem eu ficar pedindo, falando da sua transformação financeira, certo? Então eu queria dizer algumas questões para você, para caminhar para o encerramento. Quem que é o aluno de consultoria financeira? É aquela pessoa, quem que é o profissional de consultoria financeira, vamos dizer assim? É aquela pessoa que acredita no poder da saúde financeira. É isso. E sabe, a pessoa que entende que saúde financeira, ela atinge todas as outras áreas da nossa vida. É esse que eu vejo o aluno, né, o profissional de consultoria financeira. Ele tem que ser da área de finanças? Não necessariamente. Ele pode ser da área de finanças, mas não necessariamente. Tanto é que eu não sou dessa área. A Célia Bispo, que é diretora da ESEF, ela é formada em jornalismo. Eu tenho colegas administradores, economistas, contadores e assim por diante. Eu estou falando que qualquer pessoa imbuída da seriedade desse trabalho, certo? Da importância desse trabalho para a sociedade, e agora você começa a enxergar o quão abrangente é esse leque, essa oportunidade de mercado. Então, são profissionais liberais, empresários que nos procuram, profissionais de tecnologia, professores, contadores, administradores, corretores de imóveis, corretores de seguros, assessores de investimentos, gestores de pessoas, funcionários públicos, líderes religiosos. Então, pessoas, o que tem em comum essas pessoas? Elas entenderam, né, que é algo poderoso e que pode aliar uma atividade que vai te gerar transformação de vida, vai te gerar renda. E gera renda. No curso nós falamos também como fazer isso. Porque nós temos uma sociedade que parte valoriza a educação financeira, mas parte despreza a educação financeira. Então existe uma perspectiva do consultor financeiro. E qual que é essa perspectiva do consultor financeiro? Vamos lá. É a perspectiva de transformação de vidas. Mas o consultor financeiro, ele tem que ter a perspectiva de primeiro transformar a vida dele.
Quantas vezes as pessoas fizeram um curso comigo e falaram, Júlio, na primeira palestra, na primeira aula que você deu, a primeira aula tem 1h30, já mudou a minha perspectiva. Pessoas que já eram consultores, já faziam palestras. Eu tive pessoas que queriam se tornar consultores financeiros, começaram a fazer o curso, fizeram o curso e falaram, não quero mais ser consultor financeiro. Eu vou aplicar tudo isso na minha vida, na minha carreira e está tudo bem. Isso é a perspectiva, né? Responsabilidade. Então, ser consultor financeiro, com base em educação financeira, não é brincadeira. Não é ficar empurrando crédito consignado para a pessoa. Eu tenho que ter isso é muito sério. É como você dar um remédio, vender um remédio só porque é mais caro. É uma responsabilidade. Então, quando nós pegamos um cliente, quando a gente vai para uma cliente, para uma família, eu sinto, uma responsabilidade muito grande. Estou lidando com uma vida, estou lidando com valores, eu estou lidando com uma história e assim por diante. Então não é, vou ser consultor financeiro, vou fazer um curso aí e tal e vamos lá. O consultor financeiro, sobre a nossa perspectiva, lembra que eu fiz questão de colocar lá atrás a nossa perspectiva. Ele acredita em equilíbrio social. Não é essa questão não, meia dúzia de bilionário e um monte de gente morrendo de fome. Para nós, essa não é a perspectiva do consultor financeiro sério. Ele acredita que todo mundo tem direito a ter educação financeira. Eu não estou falando aqui em igualdade social, equilíbrio social. As pessoas são diferentes, têm ambições diferentes, têm expectativas diferentes, moram em lugares diferentes, têm religiões diferentes, estão em composições familiares diferentes, têm carreiras diferentes. Mas o equilíbrio é uma coisa mais justa, não o que se vê por aí. E a perspectiva do consultor financeiro é de realização. Realização dele. Então, eu fico muito contente quando uma pessoa fala, puxa, eu estou muito feliz, eu fiz essa palestra, fiz essa consultoria, deu muito certo, e o cliente me agradeceu, me elogiou. Olha só, a pessoa se sente realizada. E ela realizou a vida do cliente dela. É isso que é realização. Certo? É uma coisa de dupla mão. Realiza a todos. Essa é a perspectiva do consultor financeiro. É transformação de vidas. É importante deixar claro, a profissão de consultor financeiro é muito valiosa, é muito poderosa na sociedade e cada vez mais ela vai se consolidar. Mas vai haver, em algum momento, com o crescimento de profissionais no mercado, vai haver a separação do joio e do trigo. Vai haver. E vai continuar havendo charlatão como existe em toda a área. Mas não há nenhum problema. Agora, nós prezamos por uma capacitação séria. Certo? Então a pergunta é, depois de você ter ouvido isso, você quer ser um consultor financeiro? Um profissional verdadeiramente que transforma vidas, que tem como base a educação financeira? Que consegue atuar a partir do seu trabalho em educação financeira, você consegue impactar a vida emocional, espiritual, familiar, conjugal, social, profissional? É isso que eu vejo que esse profissional pode fazer. Muito mais do que ensinar a fazer um investimento e colocar um dinheiro na conta e, através da sua meta, eu ajudo você a realizar os seus objetivos. Consultoria financeira é muito mais do que isso. Tá bom? Então, se você quer, busque uma capacitação nessa área, mas séria. Independente de para onde você for, busque e vá. Mas aprenda a partir disso. Eu espero que a partir disso que nós falamos, você consiga filtrar o que é importante para o seu trabalho. Porque é uma responsabilidade, é como um médico. Assim como o médico tem uma grande responsabilidade, quando ele atende uma pessoa, como ele receita um remédio, como ele dá um tratamento, para nós é a mesma coisa. Tá bom? Se você quer conhecer o nosso trabalho mais a fundo, um pouquinho mais, se é verdade. Tudo bem? Nós temos outros vídeos que falam do curso, falam de conteúdo programático, você procura. Mas se você quer saber os últimos detalhes, é um curso de 32 horas ininterruptas, eu falando e dando áreas de diversos temas. Você vai aprender como fazer palestra, como atua o mercado, como fazer consultoria financeira, como atender o casal, como formatar o seu processo. A gente vai falar de mercado, vai falar de certificação, vai falar tudo isso. Não quero aluno que compre por emoção. Então você assistiu essa palestra e se você chegou até um momento, em um momento, fica até o final que você vai ganhar um prêmio, vai ganhar um bônus. Quem faz o nosso curso, faz o nosso curso. Não vai ganhar um bônus de produtividade. Vai fazer o curso com meu amigo que trabalha com produtividade. Vai fazer o outro curso com meu amigo que trabalha com... Não. O que eu te digo é, o que você fizer aqui vai impactar muito sua vida, na sua motivação, na sua produtividade, na sua concentração e vai te ensinar a ensinar isso para o seu cliente.
Então, a gente, apenas para falar quem você é, o que você quer também, porque nós sabemos que algumas pessoas se identificam com o nosso projeto, algumas pessoas não, e está tudo bem. Então, ó, Célia, eu sou fulano de tal, eu trabalho nessa área, acredito no projeto de vocês, pode me passar mais alguma informação, e eu quero te falar de mim e gostaria de ser um aluno. Porque também eu atendo, esse curso ele está no formato online apenas por uma questão de praticidade. Na verdade, é um curso de interação, onde eu interajo com o nosso aluno, converso com ele frequentemente, ok? Agora, nós começamos a receber contato, a pessoa está lá no Nordeste, está lá no Norte, está lá no Sul, e fazer uma turma unificada em São Paulo é mais complicado, e fica mais caro também. Portanto, mas entenda, isso aqui não é um curso online como você vê por aí, todo mundo, vende, custa X, mas você vai ter 50% de desconto se comprar agora e assim por diante. Se você quer ser um profissional com essa visão, vai ser um prazer te atender. Tá bom? Um grande abraço, espero ter contribuído para a sua atividade profissional.